Olá, queridos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai ver a inauguração da escola Zenit de Jiu-Jitsu Moema. A Zenit é uma academia do Cavaca, campeão mundial de Jiu-Jitsu, o cara referência aí no mundo das artes marciais. Ele abriu uma academia aqui em Moema e permitiu que a gente fosse lá e gravasse algumas coisas. Eu tive a oportunidade de, primeiro, aprender algumas posições com ele e a oportunidade de treinar, rolar com vários de vocês. Então foi um ótimo treino, foi uma oportunidade que eu tive, que ao contrário não teria, muito difícil eu conseguiria locomover tantos de vocês para aqui, para minha academia em Cotia, e Moema é mais fácil porque é o centro de São Paulo. Então eu acredito que foi muito proveitoso para todos nós, né? Vários alunos da comunidade estavam lá, vários inscritos do canal estavam lá, então eu pude conhecê-los, eu pude rolar com vocês, e hoje o que a gente vai fazer é uma análise de vídeo dos rolas que tiveram lá na Zenit Moema, certo? Então vamos lá. Eu vou fazer na ordem, tá? Vou fazer os rolas. Eu vou fazer os rolas na ordem, tá bom? Então vamos fazer análise de vídeo de todos os rolas que eu tive lá, que eu acredito que eu posso ajudar bastante, contribuir bastante com o rola de vocês, certo? O primeiro rola que eu tive aqui foi com o Ícaro. O Ícaro, ele foi um dos caras que me recomendou, que ajudaram meu canal a crescer, e eu sou muito grato a ele por ter recomendado meu canal tantas vezes. E aí a gente teve a oportunidade de se conhecer e fazer um rolinha lá. O primeiro rolinho foi com ele. A primeira coisa do rola com o Ícaro que eu pude perceber, pra quem sabe passar guarda, pra quem entende um pouquinho de passagem de guarda, normalmente a galera fica em pé. Só que quando você fica em pé nessa posição que ele ficou aqui, você não pode continuar segurando nas calças antes de eu deitar no chão. Repara como eu não estou deitado no chão, né? Ainda estou sentado, e ele tá com as duas mãos das minhas calças aqui, pra dominar minhas pernas mesmo e torear, né, voltar pro outro lado. Só que o que realmente incomoda ele aqui é a minha mão que tá na gola. Repara como a postura dele fica curvada, e todo o peso do corpo dele tá na ponta dos pés. Então, esse é um erro que ele comete no comecinho do rola. Ele ficou aqui uns 10, 15 segundos, né, o rola já tá meio na metade aqui, começaram a gravar na metade. E aí ele comete esse erro no meio do rola. Quando ele se aproxima com a minha mão na gola aqui, ele aproxima demais. E aí fica mais fácil de eu dominar as pegadas. Tá vendo que a mão já vai direto no pé? Então assim, se eu tô rolando com o cara, as mãos dele não são tão importantes quando meus pés estão enganchados. Então se tiver na laçada, se tiver embaixo no gancho, se tiver embaixo em qualquer lugar, não são tão importantes eu brigar com a mão dele. Se ele tiver dominado a minha perna antes da minha perna conectar nele, aí sim eu vou lá brigar com as mãos. Caso contrário, eu tenho que brigar com a gola, que é posturado, né, pra postura, e com os pés, que é a movimentação dele. E aí fica muito mais fácil dele, muito mais difícil dele conseguir fazer qualquer coisa. Aqui nessa posição, eu gosto muito dessa posição de guarda de gancho aqui, porque dá uma leve enganada. Se o cara dá uma vacilada e não foi o caso, eu entro debaixo na one leg e fica muito fácil de raspar. Aquele ajoelho justamente para não acontecer isso. Mas também, ele ainda não conseguiu desvencilhar as minhas pegadas aqui. Eu já estou tocando nele o tempo todo com a minha mão. E aí ele tenta fazer uma passagem esmagando aqui. Isso aqui é normalmente quem usa são os caras mais pesados. E se você não tem tanta força, mobilidade de guarda, mobilidade de perna, fica realmente fácil de passar quando o cara junta os seus joelhos dessa maneira aqui. Só que, repara que ele ainda não tirou a mão da minha gola. Ele tá o tempo todo brigando com as minhas pernas lá, porque realmente é um incômodo pra ele, mas ele ainda não estourou a minha gola. Enquanto ele não estourar a minha gola, muito provavelmente ele não vai conseguir fazer nada. E aí no momento que ele dá uma leve pressão, que é essa pressão aqui que é ruim, olha como meu braço entra em volta do pescoço dele. E aí fica fácil, ó, de engatar o estrangulamento. Aqui ele fez duas vezes o mesmo erro. Tá vendo como a mão na gola realmente é um problema? Nessa posição que eu tava só segurando porque realmente não tinha como finalizar dali, mas é uma posição que dá um periguinho, viu? Dá um medo. E aí no momento que ele levanta lá e defende a posição e consegue estourar,
olha como as mãos dele já não estão mais na minha perna. E aí eu já consigo usar as mãos para raspar ele com um pouco de facilidade. Aqui ele fez certo, levantou, não tem por que não levantar, só que eu sou maior e mais pesado, então fica mais difícil de levantar quando o cara é maior e mais pesado. Como ele treina a chave de perna, já também eu quis dar uma chavinha de perna, mas eu não sou muito bom de chave de perna, então é fácil de defender as minhas chaves de perna, principalmente eu tô fazendo devagarzinho. E de novo, volto para a mesma posição, repara como ele volta para a mesma tipo de passagem, e olha como ainda ele não consegue desvencilhar esse meu pé aqui. E ainda tá tomando pressão no pescocinho lá, ó. Esse giro de reposição, ele funciona só quando o cara tá focado na perna aqui, ó, tá vendo? Repara que a mão dele tá na perna, ó. A mão dele tá na perna, as duas. Olha lá, uma mão na perna, outra mão na perna. E aí ele tenta tirar o gancho, porque ele acha que o gancho que tá incomodando, mas na verdade é essa gola aqui que é o que tá incomodando de verdade. Aí daria pra tirar, e aí quando ele tira o gancho, como ele não tá não tá com nenhuma mão aqui, ó, dá pra eu, antes dele colocar a mão, no momento, né, pra abraçar meu pescoço, dá pra eu girar e repor de novo de frente. E aí, de novo, ele cai numa posição boa de passagem de guarda, mas não tem pressão na hora de segurar, ó. Girou aqui. Como ele não tá segurando a cabeça, não tem nada que ele possa fazer pra me segurar no chão. Olha só como fica mais fácil de eu repor. Ó, eu perdi a Kimura, mas não tem problema porque eu volto as pernas. E esse é um erro muito que iniciante normalmente comete, de não conseguir separar a parte de cima com a parte de baixo. Essa não separação da parte de cima com a parte de baixo é o que dificulta realmente as posições de entrarem, né? Então, aqui ele tentou um gogoplata, mas fez errado, não tem muito o que fazer. Ó, repara que aqui essa mão fica isolada, ó. Tá vendo que essa mão fica isolada. Aí eu vou atacar o braço de cima, mas o braço de cima está conectado no corpo. Não tem como finalizar no braço de cima porque ele está conectado no corpo. Então na hora que cai, a única mão que está isolada é essa daqui, ó. Tá vendo que ele tá tentando segurar. E aí quando eu ataco a mão de vaca, ele usa essa mão para defender lá, ó. Olha lá como ele usa a mão para defender, porque essa mão não está isolada, a que está isolada é essa daqui. Pode ver que ela está longe do quadril, essa mão está longe da outra mão, e a outra mão estou meio que dominando com a perna. E aí é só trocar a posição e atacar a mão de vaca. Aqui nesse segundo rola, eu comecei na posição mais defensiva para ver como que ele atacava. E aí um erro de treino mesmo, é o medo de machucar, né? Ele não estava fazendo nenhuma posição com vontade de me machucar. E aí, isso é um problema, você não finaliza um faixa preta se você não tiver com vontade de machucar ele. Normalmente, o faixa preta, ele tem uma certa resistência grande às posições. Então, se você não fizer as posições com vontade de machucar o cara, você não vai conseguir finalizar. E ele encaixou vários golpes e não tava muito na vibe de machucar mesmo. Tava fazendo as coisas mais cadenciadas, né? E esse é um defeito de faixa branca, faixa azul, que vai demorar para poder melhorar. Aqui, se eu não me engano, ele tenta fazer o braço, né? E aí ele faz devagarzinho. Cara, se fizer devagarzinho, o cara não bate. O cara não bate. Então, eu até falo, né? Se não fizer, eu falo aqui, se não fizer pra quebrar, eu não vou bater, não. Tem que fazer pra quebrar, porque aí o cara bate a tempo, né? Dá tempo de gritar, dá tempo de deitar, dá tempo de fazer alguma coisa. E aí ele acaba até soltando a posição, porque vê que não vai pra lugar nenhum. Aqui, ó, aqui eu falo, tipo, pode fazer pra quebrar, porque senão não vai. Então esse erro de fazer devagarinho é o que impede o cara de finalizar uma faixa preta, no caso, né? No caso de você ter ali certa dificuldade de movimentação e conquistar uma posição, é o que realmente faz a diferença. Fazer de verdade para arrancar fora é o que faz o cara
bater. E mais pra frente eu fiz um rola com faixa preta aqui e vocês vão ver como é diferente as posições que ele faz e as das posições que os faixas brancas vão fazer. Vão tender a fazer, né? O nível de intensidade da posição é muito, muito maior. Então tem que ficar esperto com isso, de você não ter dó, né? Não ter dó do cara que você não precisa ter dó. Tenha dó do cara que é menos graduado, dó do cara que tá mais... que é mais inexperiente, mas não tenha dó do cara que é mais graduado que você, tá bom? E aí ficaria mais fácil de finalizar. Voltando na mesma posição, de novo, a mão na cabeça é a mão que atrapalha, tá vendo? Não é mais nada além de não ser a cabeça. E é isso. Esse foi o rola. Eu achei um bom rola. Igual eu falei, se tivesse ido com mais raiva, teria dado mais certo. Aqui é outro rola, com outro aluno da comunidade. Acho que esse é o Douglas. Douglas ou Caio? Não lembro. Acho que esse é o Douglas. A gente começou e aí ele quis começar sentado na guarda, né? Ele quis chamar na guarda. E normalmente, quando você começa sentado na guarda, você vai fazer a sua raspagem de preferência. Só que se o cara tá deixando muito, desconfie de alguma coisa. No caso, né, da posição que vai fazer. Essa postura aqui de la riva, ela serve para puxar o cara para você, né? Ela serve para trazer para você. Repara como ele não puxa, ele puxa com a mão. Olha lá, ó. Ele começa aqui, ele já teria que estar gola e pé para fazer, não duas mãos na manga, ele faz manga e pé, ó. Manga e pé, tem que ser gola para poder desequilibrar o cara. E aí ele vai lá, ó. Repara que sem a gola, é gola e perna aqui. Essa mão tem no pé, essa mão vai na gola, e aqui é gola e pé. E aí ele tem que trazer com as pernas. Ele traz com a mão. Pode ver que ele puxa só o braço esquerdo, ó. E aí não mexe mesmo. O cara, eu sou mais pesado que ele, no caso. E aí não mexe mesmo, o cara mais pesado. E aí uma coisa interessante é que, normalmente, esse é um outro erro de faixa branca e faixa azul, é não insistir nas posições. E aí ele começa... ele perde, né, ali a de la riva e ele não encaixa no de la riva. Ele faz aqui, ó, uma tentativa de mantis guarda, não sei o nome dessa guarda em português, que é botar aqui e ele não insiste nessa guarda. Ele tem que insistir, porque se ele desiste da guarda, ele me dá uma posição que é muito mais fácil de eu lidar, né? No caso seria só pular para passar a guarda. E eu não precisei fazer muita coisa, sabe? Eu só mantive a minha postura. E ele não conseguiu, e ele já se enrolou. Aqui também é um erro da montada, né? Tipo, quando eu tô nessa postura aqui, a minha única função é segurar o cara no chão. Minha única função é segurar o cara no chão. Então, se eu tô nessa função, nessa posição, o ideal seria você deixar e defender o pescoço, porque aqui eu tô tacando o Ezequiel. Como ele fica tentando sair, fica mais fácil, ele não está defendendo o pescoço, fica mais fácil de encaixar Ezequiel e finalizar. Então tomem cuidado com não defender a coisa certa e acabar sendo finalizado. Aqui se ele tivesse defendido Ezequiel, em vez de defender a montada, seria mais fácil. Defende Ezequiel, volta para a montada e aí você defende a montada. Deixa eu ver o nome desse. Esqueci o nome desse. Esse daqui eu rolo com o Big, eu não sei o nome dele de verdade, mas no Instagram dele tá Big, então eu vou chamar ele de Big.
no rola go big aqui, foi um rola um pouquinho maior. Eu comecei na defesa, né? E ele já fez correto, não deixou as pernas conectarem. Aí pode ver que é diferente da passagem do ícaro na primeira, porque as pernas nem conectaram ainda. Depois que a perna conectou, fica mais difícil. Pode ver que defendendo, olha como fica mais fácil dele dominar as costas e impedir que eu faça aquele girinho lá nessa situação. Qual que foi o erro dele aqui? Foi não puxar para trás na hora de fazer esse gancho. Olha como ele sobe nas costas. E aí, no momento que ele sobe nas costas, olha como a bunda dele fica mais alta do que a cabeça. Então repara como a bunda dele fica mais alta do que a cabeça. E pela bunda ficar mais alta do que a cabeça, fica mais difícil dele manter as costas. Olha como o ganchinho dele fica mais fácil de ser defendido. E ele não consegue dominar as costas de verdade, né? Então, quando você vai pegar as costas, você faz com segurança e puxa o cara pra trás, não é você que sobe, né? Aqui é uma coisa legal, divertida que eu gosto de fazer, principalmente com os faixa branca, que é dar o braço e deixar um braço só pra puxar lá, ó. Normalmente nessa posição, o cara, mesmo ele sendo um homem adulto, ele não consegue puxar o braço pra ele, né? Porque no momento que eu faço essa força, a minha força tá sendo de fazer uma curva aqui com o meu ombro. Então eu tô levantando meu ombro pra cima, enquanto ele tá tentando esticar o meu cotovelo. Quando eu faço força só com o bíceps, fica muito difícil de manter essa posição. Mas quando eu faço força com o ombro também, repara que no momento que ele consegue esticar meu braço, olha lá, estica meu braço, eu consigo virar o braço pra dentro, porque o ombro tá engajado também. Então se você quiser testar essa posição, deixa o cara encaixar o armlock e bota o cotovelo pra cima. E quando ele puxar o braço, você vai ver que você vai conseguir movimentar o ombro pro braço fazer essa curvinha aqui, e aí fica mais fácil de você tirar a perna da cabeça. Nessa posição também, se dá mão com mão e faz a mesma coisa, é quase impossível de tirar a posição do jeito que tá. E aí usar isso aqui, ó, a perninha, não serve de nada, porque você tá tentando estourar esse gancho. O gancho não estoura. Tem que ser daquele outro jeito que eu já mostrei. Você puxa esse braço pra dentro, você puxa esse braço pra cá, pra desfazer a pegada, né? Então, olha lá, olha como... Olha lá, vou mostrar pra ele agora. Então, tira o pé, pega nesse braço que tá aqui, ó, e puxa pra você. Olha lá, isso. Olha lá, ó, puxa pra você. Agora, a mão já tá quase saída. É só trocar e ela escapa. E aí vamos fazer de novo. Puxa a mão. E aí puxa o outro braço. Mas aí, né, rola. Só continuar e acabar saindo. Aí esmaguei a cara dele agora um pouquinho também, né? Olha lá, ó. Mãozinha de vaca, adoro dar mão de vaca, faixa branca. Olha lá, ó. Boa, bateu já. Já era. Nesse rola aqui com o Fernando, foi um pouquinho diferente, ele é mais pesadinho, mais pesado do que eu. E aí, normalmente o cara mais pesado, ele tem uma melhor base, melhor postura, né? O Fernando, ele falou que ele graduou faixa azul em 6 meses de jiu-jitsu, então eu achei que fosse um pouquinho pior. Mas como o cara é pesado, e ele, se ele focar só 6 meses, só nessa passadinha de guarda dele aqui, ele realmente vai ter alguns problemas, vai ter problema com guarda, né? Vai ter problema com várias coisas. Mas na passagem, na postura, pô, 6 meses treinando a mesma coisa, não tem como o cara ficar ruim. Então, o Fernando, ele vacila muito pouco. E aí, só que assim, igual eu falei, fica limitado
em outras coisas. Pode ver que eu fiz uma posição um pouquinho diferente do que ele está acostumado e ele consegui raspar ele com tranquilidade. Então essa posição aqui, ó, pode ver que eu subi junto, segurei na cinturinha dele e ele fica tentando me dar um harai. Como eu falei, ele treinou bastante passagem, a postura dele para passagem é boa, mas pro harai ele não está preparado para fazer a posição da maneira correta. E aí eu consigo só comprar o movimento, né, e subir e girar em cima. Ele também, se não me engano, vou finalizar ele na mão de vaca. Olha lá, mãozinha no ombro. E aí é o problema, né? Aí agora começa o problema do Fernando, que é quando ele fica por baixo. Olha lá, isola um braço, sobe o outro. Na hora que eu conquisto o armlock aqui, o Fernando consegue tirar o cotovelo. Olha como ele tira o cotovelo bonitinho e consegue girar. Mas a posição sempre tem uma outra posição para encaixar. O omoplata fica, né? Então é só você continuar na raspagem de omoplata. E aí isolou o braço agora de uma vez. E só dá a mão de vaca. O Fernando pode porque é faixa azul. Mesmo que não pudesse, ia dar. E aí aqui foi a finalização mais rápida do dia. O mesmo erro que aconteceu lá no primeiro rola do Ícaro. Ele dominou as pernas e esqueceu a gola, né? A perna já estava conectada. Olha lá, a perna já estava conectada nele. E aí ele esqueceu a gola. E ele insiste na passagem mesmo que a gola não seja conectada. Então, a minha mão, repara como minha mão direita aqui, ó. Olha lá, entrou e finalizou. Já era. Aqui o rolinha, esse rola que eu caio aqui, acho que foi o meu rola mais longo de todos, foi esse. Já começou passagem de guarda básica, né? Então eu chamei, sem conectar as pegadas, ele fez correto, bota a mão na perna e faz de uma vez. Passou, só ele deu uma erradinha aqui nos 100 kg, né? A perna tava invertida, ó. A perna invertida nos 100 kg. Mas como tá sem resistência, consegue montar. E aí é a hora do vamos ver agora. Agora quando monta, sempre quando você monta, você é obrigado a finalizar, né? Então você primeiro mantém a montada e depois você é obrigado a finalizar. Repara que na hora que eu vou sair, eu tento fazer a saidinha normal lá, que é a saída que todo mundo faz, né? A saída, mata o pé e pula pro outro lado. Só que como ele não deixa, eu acabo só repondo a guarda ali. Olha lá, ó. E aí consegue repor a guarda. Então se você faz uma posição, emende em outra, para que você não sinta tanta dificuldade de se manter no jogo, né, no caso. Aqui, ó, essa raspagem aqui, repara como o Caio bota esse joelho atrás da minha bunda, ó. Bota o joelho atrás da bunda. Olha lá, botou o joelho atrás da bunda, vai tomar raspagem. Vira. Essa raspagem tem que tomar cuidado. Unha de vaca. De novo. Aqui, olha como ele estava enfiando a mão na perna. Olha como ele enfiou a mão dentro da perna. Não tem nem como não dar a posição, né? Ele enfiou primeiro essa, e aí depois a outra ficou... Eu comecei a empurrar, ele foi. E aí, ataca. Repara como eu fiz dois ataques, né? Primeiro, eu enfio a mão lá dentro. Olha lá, ó. Enfio a mão lá dentro. E aí, aqui não dá pra finalizar triângulo, não dá pra fechar o triângulo. Então o que eu faço? Eu ataco esse braço aqui, olha lá, eu ataco esse braço, ele recua o braço, e aí dá pra fechar o triângulo. Uso o triângulo para raspar. E de novo, aqui vai ser mais uma mão de vaca, se eu não me engano. Olha lá, se o braço está isolado, não tem como ele defender a mão de vaca. Não tem como. Por que é importante você tomar várias mãos de vacas? É para você não separar os seus membros do seu corpo. Se você separa, você vai tomar.
vai tomar, não tem jeito. Na verdade, eu acabei finalizando ele no Armlock, nem foi na mandioca. Nesse evento deu pra ter uma noção de como tá o nível de jiu-jitsu de vocês. Eu gostei bastante, então eu acredito que dê pra continuar focando no que vocês já estão fazendo, né? No que vocês já estão aprendendo e aperfeiçoar os detalhes técnicos um pouquinho de cada vez. É óbvio que você vai precisar de bastante tempo para aprimorar tudo, mas se você tiver paciência e fazer o estudo técnico, e fazer o estudo teórico, eu acredito que é tranquilíssimo de você conseguir passar das primeiras fases aí da faixa branca, da faixa azul, com bastante nível técnico, bastante aprimoramento técnico, que eu acho que vai ser ótimo pra vocês, certo? Então é isso, qualquer coisa me manda mensagem no Instagram, e é nóis, tamo junto, se inscreve, os